Capítulo 12. James sentou-se na cadeira vazia ao meu lado na aula de história e olhou ao redor com cautela exagerada. Estou seguro? Perguntou. O que você quer dizer com isso? Falei, surpresa. Em sentar aqui. Waters ainda está fora, pelo que ouvi dizer. Bem, sim, ele está doente. Mas o que isso tem a ver com qualquer coisa? Bem, você sabe. Propriedade privada e tal. Entendemos a mensagem. Manter as mãos afastadas. Maldito Seth. Então era por isso que as pessoas, especialmente os garotos, estavam agindo tão estranhamente ao meu redor nas últimas semanas. Certamente não sou propriedade privada, o que quer que isso queira dizer. Sim, por favor, sente. James tirou os livros da mochila, ocupando o que parecia um espaço desnecessariamente grande da carteira. Então, o que se passa com Waters? Falsa gripe, disse, ácida, contraída enquanto agia como um louco. Falsa gripe era injusto, já que a mãe de Seth o trancara no quarto quando a temperatura dele chegou a 40 graus. Mas eu estava com raiva por causa do comentário sobre propriedade privada e, se não podia punir Seth pessoalmente, faria isso em sua ausência. James ergueu uma sobrancelha ruiva. Ulala. Desavenças de namorados? Calha a boca, repliquei. Estava começando a lamentar seriamente tê-lo deixado sentar e tudo mais. Para mudar de assunto, falei, então, como está indo o projeto? Pronto, e ele respondeu, presunçoso. Como vai o de vocês? Não pronto, lutei para não fazer um gesto de desânimo. Qual é o prazo final mesmo? Semana que vem. Não entregaram o resumo na semana passada? Não. Que bom. Estava guardando meus livros no fim da aula quando o Sr. Brereton disse. Ana, posso falar com você um momento? Que coisa realmente boa. Respirei fundo e comecei minhas desculpas enquanto o resto da classe saía. Sinto muito sobre o resumo, Sr. Brereton. Seth está doente, como sabe. Acha que pode nos dar uma prorrogação? Sei que o prazo foi definido, mas... Ele me deixou falar até que fiz uma pausa, então me deu um sorriso divertido que me fez duvidar da minha justificativa. Não era sobre isso que queria conversar comigo? Arrisquei. Na verdade, não, embora, agora que mencionou, está certa, seu resumo devia ter sido entregue semana passada. Vou dar a vocês até a metade da próxima semana para o resumo, e uma semana adicional para o projeto completo, tendo em vista a ausência de Seth, mas depois disso espero que esteja tudo pronto, nem que seja sem a cooperação dele, se necessário, e considerarei como projeto individual. Parece justo? Sim. Obrigada. Então, sobre o que ele queria falar comigo? Contudo, espero que esteja se perguntando sobre o que eu realmente gostaria de discutir. Sim. Talvez eu pudesse lhe oferecer uma carona para casa? Titubeei com a aparente mudança de assunto. O sinal de aviso em minha mente sobre ofertas inadequadas de professores do sexo masculino soou, mas o Sr. Brereton tinha uns 60 anos, se não mais, e era extremamente respeitável. Simplesmente não podia imaginá-lo tateando minha perna em um estacionamento. Uma carona? Sim, eu gostaria de conversar com você no caminho. Ok. Bom. Eu haverei no estacionamento dos funcionários às 15h30. Até logo, senhorita Winterson. Por algum motivo, encontrei-me do lado de fora da classe, sem ideia do que estava acontecendo. Às 15h30 eu estava vagando desajeitadamente pelo estacionamento dos funcionários, certa de que a qualquer momento alguém ia perguntar o que eu estava fazendo ali e se não devia estar indo para casa. Mas ninguém apareceu, até que vi a figura rígida do Sr. Brereton, em seu paletó de tweed, atravessando lentamente o estacionamento. Por aqui, Ana, e ele me chamou,
gesticulando na direção de um Maurice Minor estacionado perto da parede no outro extremo. Corri para me juntar a ele. Ele manteve uma conversa agradável enquanto saíamos do estacionamento e pegávamos a estrada. Na rotatória, arrisquei dar a informação de que vivia na casa Viquer, e ele inclinou a cabeça. Obrigado, estou bem ciente disso. Vamos pegar a estrada costeira, se não se importa. Nem um pouco, respondi, fracamente, ainda me perguntando o que diabos estava acontecendo. O carro subiu lentamente a estrada das falésias, mas, quando eu esperava que ele virasse à direita, seguindo a estrada principal ao redor do promontório, o Sr. Brereton entrou à esquerda, no caminho esburacado que levava até a praia, o percurso que Seth e eu fizéramos alguns dias antes. Eu estava me perguntando se devia ter prestado atenção no meu alarme de estupro, no fim das contas, quando ele parou e desligou o motor. Bem, senhorita Winterson. Talvez queira me explicar aquilo, ele gesticulou para fora da janela, na direção da orla. Por um segundo, não tive ideia do que ele queria dizer. Então, o horror tomou conta de mim. Do lado da trilha estava uma imensa e majestosa macieira, cheia de frutos. Parecia ter, pelo menos, 30 ou 40 anos de idade. O tronco nodoso tinha uns 60 centímetros de diâmetro e os galhos subiam altos, parecendo ignorar o vento marítimo abrasador que vinha pelas falésias. É uma macieira, disse, em voz baixa. Quase. É uma Cox Orange Pippin, acredito. Não é uma variedade de maçã muito resistente. E, mesmo assim, está crescendo em um local onde nenhuma outra árvore conseguiu enraizar, muito menos dar fruto. Falando sobre o fruto, estamos em junho. As maçãs coques normalmente não dão frutos maduros até meados de setembro. Finalmente, e este é o ponto principal, Ana, minha querida, ela não estava aqui na semana passada. É? Perguntei, sem convicção. Não. Tem alguma luz para lançar sobre este enigma? Na verdade, N não. O Sr. Brereton suspirou, baixando os óculos até a ponta do nariz. Encarou-me por sobre as lentes até que senti minhas entranhas virarem gelatina. Nunca fui uma boa mentirosa. Mas como ele sabia? Tente novamente, senhorita Winterson. Pode fazer melhor do que isso. Quem é você? O que quer? Perguntei, desesperada. Quem eu sou? Sou um membro da comunidade, minha querida. Um membro da nossa comunidade. Sua e minha. Quanto ao que quero, bem, um pouco de bom senso não seria mal. Pelo amor de Deus, minha boa garota, ele parecia exasperado agora, não sabe o perigo em que está se colocando? Percebo que provavelmente queria impressionar seu jovem rapaz, mas esse tipo de tolice não é aceitável. Sinto muito, o sussurrei. Minha cabeça estava girando. Havia bruxos em todos os lugares? Maia e Maline já haviam sido surpresa bastante, mas, agora, meu professor? Meu primeiro pensamento, ridiculamente, foi me perguntar se o Ministério da Educação sabia disso. Meu segundo pensamento foi mais ao ponto, o que mais ele sabia, além da árvore? Eu não podia dizer. A referência ao meu jovem rapaz podia ter sido afável, ou não. Você tem um grande poder, e ele estava dizendo, e é jovem. É uma combinação inebriante, eu percebo isso. Mas há pessoas que podem ajudá-la a conter e direcionar esse poder para caminhos mais apropriados. Ah! Sim. Eu tenho amigos que gostariam de ajudá-la. Eles percebem que você precisa de instrução. E acham que você tem grandes dons, e que esses dons podem conseguir grandes coisas, com ajuda e treinamento certos. Ana, você tem muito poder, o que é algo para se orgulhar, ele sorriu para mim, agora, todo caloroso. Mas também há um perigo para você mesma e para os demais. Sem ajuda e apoio dos amigos, especialmente de amigos que são mais velhos e sábios do que nós, todos cometemos erros. Você deixaria meus amigos te ajudarem? Eles podem mostrar as maravilhas que uma mente como a sua poderia realizar.
Você pode fazer um grande bem, Ana. Meus amigos gostariam de ajudá-la a alcançar isso. Eu o encarei, minha mente rodando com visões maravilhosas. Nada mais de tropeços no escuro, nada mais de tentativa e erro, nada mais de enganos hediondos. Em vez disso, o quê? Respostas teriam sido bastante para me tentar. Mas grandeza também? Isso seria realmente possível? Ele estava em silêncio, parecendo ler minha mente, satisfeito em me deixar terminar sem pressa. Quem são seus amigos? Perguntei, por fim. Só um pequeno grupo de acadêmicos, com certos dons. Professores, se preferir, que ele se deteve, e eu estava tentando pensar no que dizer, quando ele acrescentou, quase distraidamente, alguns nos chamam de audita. A surpresa me paralisou por um momento. Então, tentando não deixar minha reação transparecer em minha voz, respondi, cuidadosamente. Entendo. Entende? Ele me espreitou por sobre os óculos. Havia uma leve suspeita em seu rosto. Eu teria traído meus sentimentos de alguma maneira? Engoli em seco, o coração repentinamente acelerado, e tentei falar tranquilamente. E o que querem em troca, esses seus amigos? Em troca? Por toda essa ajuda e instrução. Ele abriu as mãos, a imagem da reprovação. Nada em troca, Ana. Além, é claro, do privilégio de ajudar a formar uma mente jovem e brilhante. O professor pede alguma coisa em troca, além de ver o progresso de seus alunos? Suas palavras cheiravam a falsidade, e todos os instintos que eu possuía estavam gritando, deve ser uma armadilha, mas mantive o rosto neutro e perguntei. Posso pensar sobre isso? É claro, se estava desapontado ou irritado, não demonstrou. Talvez possa me dar sua resposta na segunda-feira? Posso ir caminhando daqui, disse, fugindo da pergunta, enquanto ele ligava o motor. Muito obrigada pela carona, Sr. Brereton. Não por isso, ele inclinou a cabeça em um gesto antiquado e excêntrico. Bem, até segunda, minha querida. Até segunda, repeti, e observei seu carro sair pulando pelo caminho de calcário. No momento em que cheguei em casa, eu já tinha deixado 3 mensagens no celular de Imaline, além de um SMS, e, enquanto abria a porta da frente, ouvi o telefone fixo tocar. Ana? Imaline disse quando atendi. Sim, pegou minhas mensagens? Sim, todas as 45. Mentalmente mostrei a língua para ela, mas havia coisas mais importantes para tratar do que o sarcasmo de Imaline. Ouça, o Zé Audita. Eu sei, ela me interrompeu. Não fale sobre isso no telefone. Pode vir até aqui? Ok. Vou ver se meu pai pode me dar uma carona. Precisa aprender a dirigir, mulher, e Imaline disse com severidade. Então desligou. Ela estava esperando por mim na passagem lateral, quando meu pai me deixou. Seu rosto estava severo. Como você sabia? Perguntei, ofegante, seguindo-a enquanto ela subia os degraus de 2 em 2. Ela olhou para mim por sobre o ombro. O que você quer dizer? Você disse, ofeguei, quando eu mencionei o Zé Audita no telefone, você disse, eu sei. E Imaline deu de ombros. Parte do meu, sabe, do meu poder, ela conseguiu colocar as palavras entre aspas de ironia com seu tom de voz. Vejo coisas. Não como Siena, não posso controlar muito bem ao fazer questões específicas. Só tenho alguns flashes de vez em quando. Do futuro? Mais frequentemente do presente, ou então de 1 ou 2 segundos no futuro. Não é muito útil. Nunca vi nada que servisse para alguma coisa, como uma prova, e então balançou a cabeça com impaciência. Olhe, de qualquer forma, isso é mais importante. O que ele disse? Só consegui ter uma visão rápida. Relatei a conversa, e ela franziu o senho. Bem, eu não estou completamente surpresa de que ele seja um deles, o Sr. Brereton,
quero dizer. Sempre achei que ele era profundamente assustador. Ele é metade do motivo pelo qual escolhi filosofia em vez de história. Paletó com cotoveleiras de couro parecia coisa de alguém tentando arduamente interpretar o papel de professor de história. O que acha que ele quer? Perguntei. A testa de Emmeline franziu. Não sei. Siena viu que estavam pensando em contatar você, e minha mãe estava preocupada porque pensava que você seria divertida por causa de Seth, mas isso, bem, é estranho, para ser honesta. Quase parece que estão tentando recrutar você. Me recrutar? Mas por que diabos iam me querer? Perguntei, atônita. Não tenho certeza. Eles tendem a querer pessoas com poderes muito específicos, pelo que ouvi dizer. Devem pensar que você tem algo que pode ser útil para eles. Tem certeza de que não tem alguma habilidade secreta que nunca notou? Além da minha beleza e do meu charme, quer dizer? Ei, posso ser sarcástica também. Emmeline revirou os olhos. Bem, não pode ser sua sagacidade afiada. Vamos lá, Ana, isso é sério. O que vai dizer para o Sr. Brereton? Devia estar verde de preocupação sobre segunda, não fazendo piadas. Eu estou verde de preocupação sobre segunda. Por que acha que estou aqui? O que vou dizer? Não podemos decidir por você, o rosto dela estava sério agora. Tem que resolver isso por conta própria. Tudo que eu posso dizer é que não queria estar no seu lugar. Que bom, obrigada, Emmeline. Muito construtivo. Sei que não pode me dizer o que dizer, mas pode me falar sobre eles. Não pode? Não, na verdade, não. Nunca conheci nenhum deles. Bem, além do Sr. Brereton, como sabemos agora. Bem, e quanto a Abby? O que tem ele? Ele já se encontrou com eles, não foi? Ele não fala sobre isso. O quê? Nunca? Não, na verdade, não. Mas isso é uma emergência? Não estou querendo saber fofocas sobre qual o papel de parede favorito deles, pelo amor de Deus. Emmeline suspirou. Ok, vou mandar um SMS para ele. Mas não fique surpresa se ele estiver lavando o cabelo. Enquanto ela digitava no celular, Maya subiu as escadas, bocejando e espreguiçando-se. Ah, outro dia cansativo que chega ao fim. Está acontecendo alguma coisa? As colmeias estavam cheias de uma coisa ou outra, mas não tive tempo de conferir. Vou descer em um segundo, depois de pegar uma xícara de chá, e então ela me viu sobre o ombro de Emmeline e pareceu um pouco surpresa. Oi, Ana. Não sabia que você estava aqui. Oi, Maya, e respondi. Minhas preocupações deviam estar estampadas em meu rosto, porque ela se sentou ao meu lado, com um olhar preocupado. O que aconteceu? Ana recebeu um sinal negro e Emmeline comentou, ainda digitando. O quê? O Sr. Brereton, da escola, é um dos Ealditan, eu disse, miseravelmente, e está tentando me adestrar. Ou algo do tipo. Repeti a conversa pela segunda vez. Maya ficou sentada pesadamente e colocou a mão na cabeça. Sabia que eu devia ter ouvido as abelhas, se aquela mulher maldita tivesse comprado suas ervas um pouco mais rápido. Bem. O que vai dizer? Não sei. É por isso que eu vim aqui. O que acha que querem com ela, Ma? Emmeline perguntou. É o poder dela? Não sei, Maya parecia preocupada. Pode ser, mas, por algum motivo, não sei. Duvido que seja só isso, é um pouco bruto demais considerando o jeito como trabalham normalmente. Eles já têm poder suficiente. Talvez algo em seu passado, Ana? Mas o quê? Perguntei, desesperada. Maya só estendeu as mãos, em simpatia muda. Coloquei a cabeça entre minhas próprias mãos e gemi. Querem uma resposta na segunda. O que vou dizer? Não podemos dizer, Ana, o rosto dela estava cheio de preocupação solidária.
Gostaria de ter as respostas, mas não tenho. Há muita coisa sobre o Zealditan que não é bonita, toda a espionagem, as alianças políticas e o sigilo. Mas não se pode policiar uma comunidade como a nossa sem fazer algumas coisas desagradáveis. Muitos diriam que eles estão apenas fazendo um trabalho difícil em circunstâncias difíceis. Tudo o que sei é que prefiro estar sob o radar deles e, na falta disso, preferiria estar no lado bom deles. É muito ruim estar no lado errado do Zealditan. Ela quer falar com Abby. E Malini fechou o celular. Maya pareceu pensativa. Não é uma má ideia. Só se lembre, Ana, de que ele tem seus próprios problemas. O celular de Malini tocou e ela leu a mensagem. Ele está vindo, ela pareceu surpresa. Eram quase 7 da noite quando Abby finalmente chegou. Maya estava fazendo o jantar, e Malini estava cortando a salada e eu olhava para o relógio, preocupada com meu pai. Então, ouvimos a porta da escada se abrir e alguém gritar lá embaixo. Sou eu. Oi, Abby, e Maya o chamou. Ouvimos passos na escada e a mão de Abby apareceu na porta e bateu na madeira. Toque, toque. Entre, seu bobo, e Malini resmungou. Olá, minha segunda cunhada favorita. Olá, Maya, Ana. Vai ficar para o jantar? Maya perguntou. Abby negou com a cabeça. Não, desculpe. Estou só de passagem. Só vim dar a Ana o benefício da minha opinião preconceituosa no caminho. Vai ficar, Ana? Maya se deteve, com um punhado de espaguete sobre a panela. Neguei com a cabeça. Não. Adoraria, mas meu pai deve ter feito o jantar. Já estou atrasada. Vou fazer o seguinte, Abby falou, eu te levo. Não está fora do meu caminho e nós podemos conversar enquanto isso. Está pronta para ir? Assenti. Obrigada por todos os conselhos, Maya. Vejo você na segunda-feira, em Malini. Tchau, o Maya se despediu. E boa sorte, e Malini acrescentou secamente. Me avise o que esperar na segunda. Assenti novamente e desci as escadas atrás de Abby. O carro de Abby estava estacionado ao virar a esquina, uma coisa vergonhosa, velha demais até para ter cintos de segurança. Ergui uma sobrancelha ao ver o estado daquilo, e ele deu de ombros. O quê? Você é uma bruxa, se houver uma batida, você toma conta de si mesma. Antes de mais nada, não sei nada sobre como fazer qualquer mágica. Em segundo lugar, pensei que essa palavra não fosse educada. Que palavra? Bruxa? Assim como não são várias palavras que eu uso, mas isso não me detém, e ele abriu a porta do carro e fez uma mesura. Sua carruagem, milady. Entrei. Ele engatou a marcha com um barulho terrível, e partimos. Dados os indícios sombrios de Malini sobre a sensibilidade de Abby em relação ao Zealditan, eu não sabia muito bem como trazer o assunto à tona, mas ele o introduziu sem nenhum rodeio assim que o carro se afastou do meio-fio. Então quer falar comigo sobre o Zealditan? Sim. E Malini explicou. Ela disse que um cara velho da sua escola arrancou a barba falsa e as cotoveleiras de couro fingidas e se revelou um general espião, recrutando para seu exército sombrio de asseclas. Mais ou menos. Eles querem uma resposta na segunda. Ele bufou. Tipicamente mandão. E disseram o que vai acontecer se der a resposta errada? Qual é a resposta errada? Bem, não, obviamente. Se eles se preocuparam em se aproximar de você, devem te querer ao lado deles. Se confiam em você ou se só querem te manter onde possam vê-la, não tenho certeza. Mas, obviamente, sabem de alguma coisa, olhou para mim de lado, de um jeito avaliador que continha uma nova nota de interesse. Alguma ideia do que estão atrás? Nenhuma. Respondi, sentindo o desespero aumentar de novo. Literalmente nenhuma. E Malini fica me perguntando isso,
Tudo o que disseram é que eu tenho uma mente brilhante. Muito original, Abby disse com um sorriso torto. E você tem? Uma mente brilhante, quero dizer. Ninguém mais parece pensar assim. Bem, você deve ser razoavelmente poderosa, dado o que conseguiu fazer sem nenhum treinamento. Mas, se querem força bruta, há várias outras pessoas que podem suprir isso. O que os tornou tão interessados em você? Ele ponderou a questão por um momento, enquanto esperávamos o semáforo abrir, então deu de ombros e pareceu deixar isso de lado. Então, o que chamou a atenção deles para você? Perguntei, mais como um jeito de desviar a conversa da minha mente menos que brilhante. O rosto dele ficou sombrio e, de um céu claro, repentinamente caiu granizo no para-brisa. Então, ele pareceu se controlar com esforço e o sol da tarde apareceu novamente através das nuvens. Ah, a bobagem habitual. Apostar no tempo, entre outras coisas. Apostar no tempo? É possível apostar em coisas como quando a neve vai cair na Broadcasting House no dia de Natal, toda essa porcaria. Bem, eu fiz uma série de, apostas bem-sucedidas. Espetacularmente bem-sucedidas, algumas delas, e ele sorriu como um lobo. De qualquer modo, minha performance foi um pouco boa demais, então os bookmakers ficaram um pouco desconfiados. O que trouxe o Zeldita até mim? Como já deve ter ouvido, no que diz respeito a eles, o primeiro, segundo e terceiro mandamento são: não seja descoberto. O quarto é: não chame atenção sobre si mesmo. E onde entra o não matarás? Perguntei em voz baixa, sem ter certeza de querer saber a resposta. Duvido até que entre na lista, Abby disse, parecendo sombrio. O que aconteceu? Com o Zeldita, quero dizer? Multa, Abby falou. Titubeei. Desculpe, não entendi. Recebi uma multa. Fui multado. Não era a resposta que eu esperava. Por algum motivo, esperava tortura, amputação ou pelo menos um dedo cortado. Ah? Bem, não parece tão ruim, eu disse, pensativa. O rosto de Abby endureceu. Foi ruim o bastante, que ele respondeu friamente, e senti que o assunto, invisivelmente, se encerrava. Então ele sorriu. Afinal, o que acha das velhas Siena, Maya e Maline? São realmente ótimas. Embora não tenha certeza se velhas é a palavra que eu usaria para descrevê-las. Não. Ele me deu um olhar de lado perverso. Quantos anos você diria que a Siena tem? Não sei, eu me senti desconfortavelmente colocada à prova. 22? 23? Tente 35. Não. Eu estava genuinamente surpresa. Você está brincando? Não pode ser. Ela é uma bruxa, pode fazer o que quiser com as malditas rugas. Vamos, não me diga que não vai dar uma puxadinha nos pés de galinha daqui a 10 anos? Quantos anos você tem, então? Adivinhe. 12, disse, de mau humor. Muito bem. Só por isso, senhorita insolente, não vou contar para você. Só digo que sou mais jovem do que Simon. E muito mais jovem do que Maia. Quantos anos tem Maline? 17, gênio. A entrada na escola se baseia em sua certidão de nascimento, não nos seus pés de galinha, caso não tenha notado. É tudo cosmético, é claro, se há uma coisa que a bruxaria não pode fazer, é tornar você imortal. Ou levantar os mortos. Então é bastante inútil, no fim das contas. Havia uma curiosa amargura em sua voz, mas senti que não o conhecia o suficiente para sondar. Ele virou o carro até a estrada das falésias, e, de repente, percebi que tinha muito pouco tempo para perguntar sobre o Zeldita. Olhe, não é isso que eu quero perguntar para você. Abby, o que você faria? No meu lugar, quero dizer. Ele dirigiu em silêncio por um momento, então, no alto da falésia, encostou o carro e parou. Não posso pensar e dirigir ao mesmo tempo. O que eu faria?
fugiria. Fugiria até que parassem a caça, ou que me pegassem. Senti frio. Não diga isso. Por quê? Porque não posso fugir, não é uma opção. Tem pernas, não tem? Por que não? Porque, várias das respostas ele provavelmente descartaria ou julgaria tolice. Minhas notas. Dinheiro. Meu pai. 7. Porque eu tenho 17 anos, Abby. Eu saí de casa aos 17, que ele comentou suavemente. Sobrevivi. Bem, fora o fato de que eu tive que vender minha virtude e alguns dos meus órgãos, e então, repentinamente sério, olhe, Ana, pelo que vejo, eles têm você entre a cruz e a espada. Querem você. Sabem onde você está. Em seu lugar, não ia querer dizer nem sim nem não. Não são pessoas muito gentis, acredite em mim. São melhores amigos do que inimigos, mas são o tipo de pessoa que você não quer como nenhum dos dois. Ah? Então acha que vão me deixar ir embora? Não sei. Espero que sim, Ana. Depende do que querem. Podem só querer saber onde você está, ficar de olho em você. Nesse caso, provavelmente vão aceitar um educado não, obrigado e uma promessa de que será uma boa garota. Mas, sem saber o que querem de você, não sei. Que bom, eu disse, amargamente. Muito bom mesmo. Ser uma bruxa não é muito mágico no fim das contas. Quer mágica? Ele sorriu para mim no carro que escurecia. Dei de ombros. Então estremeci, a agradável noite de junho tinha ficado quase gelada. Está com frio? Perguntei. Abby não disse nada, só continuou a sorrir. Franzi o senho, esperando que ele dissesse alguma coisa, e então percebi que o carro estava realmente frio. Olhei ao redor e perdi o fôlego. As mais belas flores de gelo se arrastavam pelas janelas, começando dos cantos e espalhando-se como uma samambaia pelo vidro. Fiquei sentada, segurando a respiração, e Abby pintou o carro com padrões tão extraordinários que só podia me maravilhar, esquecendo dos dedos gelados, esquecendo do Zeldita, esquecendo-me de tudo. Finalmente, estávamos em uma caverna branca, o painel de vidro esculpido com padrões tão adoráveis que eu mal ousava respirar, com medo de derretê-los. Então Abby soltou a respiração e o ar quente fluiu pelo carro. Formou-se uma condensação nos vidros, então pequenos filetes de água e, em minutos, as janelas estavam limpas, o carro era só uma tranqueira comum novamente. Abby, sussurrei. Como você fez isso? Foi tão bonito. Tão inútil, quer dizer, que ele sorriu e ligou o motor. É melhor te levar para casa. Capítulo 13. Segunda de manhã. Golpe duplo. Matemática, onde eu provavelmente veria 7 pela primeira vez em uma semana. E, depois daquilo, história, com o Sr. Brereton. Mas, quando cheguei à aula de matemática, o lado de 7 na carteira ainda estava vazio. Sentei-me com uma estranha sensação de alívio misturado com lamento. O Sr. Henderson começou a fazer a chamada, enquanto pegávamos nossa lição de casa, seus olhos passando de um aluno para o outro enquanto percorria a lista de cima a baixo. Finalmente fechou a pasta e perguntou. Alguém pode me esclarecer sobre o paradeiro de 7 horas? Ainda está doente? Não, disse uma voz vinda da porta. Apenas atrasado. Desculpe, Sr. Henderson. E 7 entrou na sala de aula. Meu pulso acelerou até uma velocidade doentia enquanto ele se sentava ao meu lado. Parecia mais magro, mais pálido, mas aquilo lhe caía bem. Mesmo doente, parecia melhor do que qualquer outro cara da sala. Eu observei avidamente enquanto o Sr. Henderson percorria as questões do dever de casa. Então, quando o Sr. Henderson se virou para o quadro, 7 olhou para mim e sorriu. Meu coração saltou, e ele se inclinou na minha direção, colocou a mão no meu cabelo e me beijou, forte e ardentemente.
Houve um sobressalto do resto da classe, e eu me afastei, o rosto pegando fogo. Bem a tempo, o Sr. Henderson se virou para a classe, franzindo o senho, mal-humorado com a interrupção. Há algo que alguém queira partilhar conosco? Seus olhos varreram a sala, parando em nossa carteira, onde percebeu meu rosto corado e a satisfação sorridente e escancarada de Seth. Ana, Seth? Algo com o que contribuir? Sinto muito, Sr. Henderson, é só algo que eu queria dar para Ana. O sorriso de Seth era amplo, contagiante e tão amável que o Sr. Henderson simplesmente suspirou e voltou para o seu problema. Seth não disse nada no resto daquela hora, mas todos os seus ossos exalavam triunfo. No fim da aula, virei-me para ele furiosamente. Se fizer isso de novo, 7 horas, vou fazer mais do que te encantar, sibilei, baixinho. Vou fazer com que se arrependa de ter nascido. Continue, não pare. Fica ainda mais bonita quando está brava, e ele falou, provocativamente. Estou falando sério, e respondi, severa, lutando para manter minha braveza. Eu vou transformar você em um sapo. Achei que era ao contrário, e ele sorriu. O beijo transforma o sapo em um belo príncipe. Mas sinta-se livre para praticar, gosto do jeito como seus outros feitiços acabaram até agora. Seth, por favor. Não estou brincando. Não sou uma pessoa segura para você ficar por perto, sabe disso. O que aconteceu naquela noite, semana passada, não mudou nada. Não, e ele concordou desafiador. Não mudou nada. Pode falar o que quiser, Ana, mas nós dois sabemos como você se sente e como eu me sinto. E você está certa. Isso não vai mudar. Maldito. Dei meia volta e fui embora. A última coisa que ouvi foi a voz zombeteira dele me seguindo pelo corredor. Ainda vai me ver na aula de história. Ah, Deus, o Sr. Brereton. Pela primeira vez, eu tinha mais em mente além de Seth. Devia ter sido um alívio me preocupar com outra coisa, mas não foi. A aula passou em um borrão sombrio de temor e respostas aos tropeços, até que, finalmente, o sinal tocou com brusquidão. O Sr. Brereton dispensou a classe e acrescentou, como se fosse uma ideia de última hora. Ah, Ana, há algo que quer discutir comigo, eu creio. O resto de vocês pode ir. Esperei submissa em minha carteira enquanto o resto da classe saía, meu estômago apertando e revirando, ainda sem ter certeza do que dizer para ele. Porque, apesar do que Maia, Imaline e Yabi me disseram, a sedução da oferta do Zé Aldita era grande. Conhecimento. Orientação. E, certamente, com todo esse poder, eles seriam capazes de consertar o que estava errado com Seth. Não era possível que os Ealditan fossem tão maus quanto pintavam. Eu só tinha um lado da história, e, embora gostasse de Maia e confiasse nela, não era ingênuo o suficiente para aceitar a palavra dela completamente, sem questionar. Mas havia algo no jeito suave, ultra-reconfortante do Sr. Brereton que me apavorava. Por que estava tão ansioso em me convencer? O que ele queria? Eu tinha a forte sensação de ser encurralada, e isso despertava cada grama de teimosia do meu caráter. Agora, ele fechava a porta da sala com suavidade, sorrindo com seu sorriso aterrorizante e acolhedor, e algo dentro de mim se encaixou. Naquele instante, soube o que ia dizer. Só não sabia o que aconteceria em seguida. Pronto. Agora podemos conversar sem sermos interrompidos. Não que não tenhamos meios de garantir privacidade de ouvidos curiosos, mas os métodos mais simples são, em geral, os melhores, eu acho. Agora, como você está, minha querida? Gostou da discussão de hoje? Henrique VIII é um assunto tão fascinante, eu sempre achei. A farsa me deixou enjoada. Se ninguém pode nos escutar, Sr. Brereton, vamos deixar de lado o fingimento. Muito bem. Ora, como a maior parte dos jovens de hoje, você é lamentavelmente abrupta. Qual é a sua resposta, então, minha querida? Engoli em seco.
Estaria prestes a cometer o segundo maior erro da minha vida? Da vida de Seth? Senti algo cutucar as palmas das minhas mãos, e percebi que elas estavam fechadas com tanta força que as unhas rompiam minha própria pele. Sinto muito, mas é não, e respondi. O Sr. Brereton inclinou a cabeça, e eu me senti compelida a acrescentar, obrigada. Ele suspirou. Bem, minha querida, não vou fingir que meus amigos não vão ficar desapontados. Eles têm grande admiração pelos seus talentos e estão esperando para ajudá-la a controlá-los e explorá-los. Mas é claro que respeitamos sua decisão. Titubeei. Parecia quase fácil demais. De verdade? Mas é claro. Não temos nenhum uso para alunos relutantes. Contudo, em vista de algumas, consequências desafortunadas que aconteceram em nossas experiências anteriores, meus amigos têm um pequeno aviso. Esperei. Eles simplesmente pedem, ou talvez essa seja uma palavra forte demais, vamos dizer que eles simplesmente sugerem, se você prefere se manter sozinha, que não interfira com os apartados, que não pratique mágica sobre eles e que mantenha em segredo seus talentos. Todos temos responsabilidade sobre a segurança de nossa comunidade e igualmente protegemos aqueles que não podem se proteger. Isso parece razoável? Mais do que razoável. Disse com alívio no coração. Não queria jogar um feitiço em outra pessoa normal nunca mais. Seth certamente me curara disso. Você se compromete totalmente a não lançar feitiços neles, ou fazer qualquer mágica na presença de um apartado, então? Entende o que quero dizer com esse termo, falando nisso? Francamente, eu teria prometido não lançar um feitiço nunca mais, jamais. Concordar em não interferir na vida das pessoas normais parecia simplesmente bom senso. Sim, eu entendo, respondi, feliz. Sim, eu concordo completamente. Caso contrário, meus amigos podem ter que intervir, o Sr. Brereton advertiu. Assenti novamente. Entendi bem. E não se preocupe. Prometo ficar na linha. O Sr. Brereton sorriu. Muito bem, então, continuamos amigos, Srta. Winterson. Desejo-lhe o melhor em seu caminho mágico na vida. Seu caminho acadêmico, mais prosaico, no entanto, atrás de volta para minha aula amanhã, o que me faz perguntar se já terminou o resumo de seu projeto com 7 horas. Não, e respondi, culpada. Mas vou terminar, prometo sinceramente que vou, Sr. Brereton. Aprecio que tenha tanta coisa com o que se preocupar. Era minha imaginação ou havia um brilho em seus olhos? Que tal quarta-feira para o resumo? Quarta-feira, repeti. Era melhor falar com Seth. Na aula de inglês, contei tudo alegremente para Emmaline e minhas palavras tropeçando umas nas outras de alívio. Foi tudo bem. Toda a preocupação era por nada, não acho que sejam nem metade de sinistros que Abby pinta. Honestamente, foi como, ok, tudo bem de qualquer jeito, só não encante mais alunos. O que ele realmente disse? Emmaline perguntou, cética. Repeti a conversa com a precisão de que fui capaz. Ela parecia insatisfeita, mas a Sra. Uriah chamou para responder uma pergunta, e tivemos de voltar a atenção para o quadro. Quando a discussão acabou, pudemos conversar novamente, e Emmaline se voltou para mim. Uma certa mudança de tom, não acha? Ela sibilou. O quê? Murmurei de volta. No curso da conversa. Quero dizer, primeiro era simplesmente sugerimos e então ele chega ao compromisso absoluto de não fazer isso em nenhuma circunstância. E, finalmente, meus amigos terão que intervir. Ele meio que te levou para uma armadilha, não acha? Bem, eu me atrapalhei, mas é tão completamente razoável. Exato, ainda havia aquele estranho olhar insatisfeito em seu rosto. É perfeitamente razoável. Nenhuma pessoa sã discordaria. O que me faz pensar que há outro objetivo aqui. Ah, você está ouvindo Abby há tempo demais, eu zombei.
Acho que não são tão sinistros quanto Abby queria que acreditássemos. Ele te contou sobre a briga que teve com eles? Imaline perguntou. Sim, tudo sobre apostar no tempo muitas vezes seguidas. O quê? Ela pareceu surpresa, e então bufou. Foi isso que ele disse? Sim, por quê? Não foi o que aconteceu? Bem, o que aconteceu, sim. Mas algo mais aconteceu, certo? Sim, mas se Abby não quis contar para você, eu certamente não posso fazer isso. Ah, vamos lá. Reclamei. Pelo menos me deu uma pista. Ana, isso é assunto dele. Não vou espalhar os segredos dele, Abby me mataria. Então, cedeu um pouco. Tinha a ver com uma garota que ele gostava, terminou de maneira terrível. Realmente terrível. Sim? Pressionei. Quão terrível? Imaline negou com a cabeça, e segurei seu punho. Emma, por favor, isso não é só fofoca. Eu preciso saber. Emma mordeu o lábio, mas pareceu perceber que tinha falado demais para então parar. Ah, droga. Olhe, ela morreu. Foi horrível. Mas é tudo o que eu vou dizer. Se quiser saber mais, tem que perguntar para ele. Ah, Abby. Fechei os olhos. Agora me sentia uma megera por forçar Imaline a me contar. Mas tinha de saber o pior. Emma, prometo que não vou perguntar mais nada, mas a morte dela não teve nada a ver com eles, teve? Com o Zé Alditan? A voz dela era quase inaudível. Não, não na verdade. Não. Causas naturais. Então, no fim, tudo o que Abby ganhou foi uma multa? Isso não é tão terrível, é? Não sei do que está falando, Emma disse secamente. Não multaram ele. Multaram a família dele. Eles perderam seus negócios, a casa, tudo. Os Elditan fizeram com que falissem, e a família de Abby nunca o perdoou. Ele tinha 17 anos, e eles o mandaram embora sem um centavo, sem nada exceto as roupas do corpo, e o consideraram como se estivesse morto. Simon é o único que ainda reconhece sua existência. Imaline. A senhora Wright interrompeu. Você e Ana gostariam de partilhar essa conversa com o restante da classe? Me desculpe, senhora Urai. Baixamos nossas cabeças depois disso e nos concentramos na tarefa, mas, no fim da aula, enquanto juntávamos nossos livros, Imaline se virou para mim. Olhe, espero estar sendo paranoica, talvez esteja. Mas seja muito, muito cuidadosa com o que faz perto dos apartados daqui para frente. É muito fácil deslizar, especialmente em momentos de tensão. Não acho que você esteja percebendo com o que se comprometeu. Neguei com a cabeça veementemente. Não é só uma questão do Zé Alditan, Imaline. Prometi a mim mesma nunca mais fazer mágica perto de pessoas comuns novamente. Você não entende, depois do que aconteceu com Seth, estou satisfeita de que tenham colocado essa condição. Nunca vou brincar com isso de novo. Ah, entendo, e Imaline comentou. Então tudo isso é por causa de Seth, não é? Se quiser colocar assim, e respondi rigidamente. Imaline revirou os olhos. O quê? Exigi saber. Olhe, eu realmente não acho que Seth esteja encantado ainda, Ana. De fato, se alguém está obcecada, eu diria que é você. Como assim? Ele simplesmente, ela deu de ombros. Não sei. Sim, com certeza, você o teve sob feitiço no começo. Mas agora, bem, ele só não age como se estivesse enfeitiçado. Não há teste diagnóstico, sabe disso, não dá para fazer xixi em uma vareta e ver se há uma linha paranormal ou duas linhas para encantado. Mas, dando meu melhor palpite, eu diria que Seth está sob a influência de muitos hormônios, isso é o mais provável. Ah, certo, e respondi. Caras como Seth não se apaixonam por garotas como eu no mundo real. O que ele poderia ver em mim? Como eu vou saber?
Não sou um cara. Por que alguém se apaixona por outra pessoa? Pode pensar o que quiser, mas o que fiz com Seth foi imperdoável. Não, para mim basta de mágica. Nunca vou lançar um feitiço novamente, enquanto viver. E Malini só me olhou por sobre os óculos com uma expressão que não pude decifrar. Então suspirou e se virou para ir embora. Bom, Ana, para o seu bem, ela disse por sobre o ombro, espero realmente que nunca tenha que usar. Fui para a cama mais feliz do que estivera há muito tempo, e nem mesmo a visão do corvo vigilante acocorado em minha janela na manhã seguinte dissipou meu humor. Ah, cai fora! Disse para ele, sorrindo. Ele passou o peso do corpo de um pé para o outro e curvou a cabeça até a altura dos ombros, como um velhote zangado. Então, abriu asas e saiu voando. No momento seguinte, algo veio descendo pela chaminé, aterrissando com um baque surdo no chão. Era um arganaz morto, os olhos, sangrentos buracos na cabeça. Estremeci e o peguei pela cauda suave. Seu corpo ainda estava quente, as pernas curvadas sob o corpo, como se estivesse dormindo. Maldito corvo odioso e vingativo. Lágrimas brotaram em meus olhos enquanto eu enrolava o pequeno cadáver gentilmente em um tecido. Então, vesti uns jeans e uma regata, e desci lentamente para colocar a pobre criatura no lixo. Meu pai já estava sentado à mesa da cozinha, mordiscando um pedaço de torrada e lendo um livro sobre cotas de pesca na Islândia. O cheiro do café e da torrada reviveu um pouco o meu humor, e peguei um pedaço do prato dele e dei uma mordida. Bom dia. Com licença, minha querida, tem pão no armário se você quer uma torrada. Não precisa pegar a minha. Desculpe, vou colocar um pouco mais para torrar. Brinquei um pouco com a chapa de torrar e então olhei para o armário. Estamos sem manteiga. Você pode acrescentar a lista? Tudo bem, e meu pai assentiu e deu outra mordida. Ele estava prestes a mastigar quando se deteve, olhando para a janela aberta da cozinha. Um corvo estava empoleirado no caixilho. Balançava a cabeça, deixando cair guano no peitoril. Então bateu as asas até o aparador e começou a beliscar o pão. Essas coisas malditas. Meu pai disse instintivamente, com a boca cheia. Ei! Xô! X. Parou, tossindo uma vez e mais outra. Seu rosto ficou vermelho e a respiração sacudiu na garganta, então parou completamente. Pai? Está tudo bem? Perguntei, alarmada. Ele negou com a cabeça desesperadamente, fazendo gestos para que eu batesse em suas costas. Fiz isso, mas nada aconteceu. Enquanto isso, eu observava, horrorizada, seu rosto passando do rosa para o vermelho e, finalmente, para o roxo escuro. Seus olhos se esbugalharam, e as veias da testa saltaram. Suor brotou de seu rosto, os dedos agarrando alternadamente a mesa e a garganta. Pai! Pai! Socorro! Ai, Deus! O que eu devo fazer? Ele só balançava a cabeça, as lágrimas brotando de seus olhos pelo esforço de tentar cuspir o pedaço de torrada preso na garganta. Senti terror e poder crescendo dentro de mim como uma nascente tentando forçar seu caminho pela terra, mas com um imenso esforço enfiei a magia de volta para dentro, procurando freneticamente na memória por maneiras de lidar com um ataque de asfixia. Ok. 5 tapas nas costas primeiro, bati com força entre suas omoplatas, e ele foi jogado para frente, como uma boneca de pano, mole e azul. Depois, 5 compressões abdominais. Eu o tirei de sua cadeira e coloquei meus braços sob seu externo, apertando para trás e para cima com toda a minha força. Meu pai se dobrou contra os meus braços. Apertei novamente. Ainda nada. Seu peso imenso estava mole, e parecia que meus braços iam ser arrancados. Lutando contra as lágrimas, apertei pela terceira vez. Houve um som como de vômito, e um pedaço mutilado de torrada voou pela boca do meu pai e acertou a mesa. Eu o soltei, e ele caiu para frente, arfando e engasgando. Seus arquejos eram terríveis de se ouvir, como lixa raspando em sua traqueia,
mas não me importei. Só de ouvir o ar entrando e saindo de seus pulmões já era incrível. Depois de um momento, ele se endireitou e voltou para sua cadeira, e eu observei enquanto o tom rosado começava a voltar para suas bochechas e lábios. Quando tive certeza de que estava bem, corri para pegar um copo de água e ajudá-lo a beber, secando o suor de sua testa com um pano de prato. Ana, e meu pai resmungou. Achei que ia morrer. Parou e tossiu copiosamente. Havia sangue misturado com saliva em seus lábios. Coloquei uma mão em seu ombro. Pai, não fale. Beba um pouco de água. Ele tomou um gole e tossiu de novo. Então disse, com mais facilidade. Graças a Deus que você estava aqui. Foi brilhante, querida. Acho que acabou de salvar minha vida. Dei uma risada trêmula e abracei seu ombro. Ele colocou um braço ao meu redor, abraçando-me com força. Muito bem, querida. Quem te ensinou a fazer aquilo? A TV, respondi. Meu pai riu também, então irrompeu em um ataque de tosse. Quando terminou, disse. Nunca mais vou reclamar que está vendo muita televisão. Ah, pai! Senti como se algo estivesse preso em minha garganta. Você podia ter. Você podia ter. Eu não pude terminar. Ele apertou meus ombros. Ora, ora. Não continue com isso. Eu podia, mas não aconteceu nada. Você estava aqui, tudo está bem quando termina bem, e ele soltou uma última tosse rouca e olhou para seu prato, para os restos da torrada. Sabe, acho que talvez eu não esteja mais com tanta vontade de tomar o café da manhã. Acho que vou tomar só um iogurte. Ele riu. Ri também, mais trêmula. Devo me atrever a ir para a escola? Deve se atrever a não ir para a escola, quer dizer, ele me deu um olhar severo de brincadeira. Acho que seu velho pai pode se virar daqui para frente, obrigado. Não estou tão senil assim, e prometo tomar sopa no almoço. Ok. Nada de comidas sólidas até eu voltar para casa. Falei, tentando dar outra risada trêmula. Ele sorriu de volta. Ok. É um trato. Agora, é melhor ir, ou vai chegar atrasada? Olhei para o relógio na parede. Eu já estava atrasada, mas mal podia suportar a ideia de deixar meu pai, apenas a ideia. Ana, ele falou, percebendo minha relutância. Assenti, e ele abriu a porta e pegou minha mochila, balançando a cabeça na direção da floresta com um olhar significativo. Tudo bem, tudo bem. Tome cuidado, eu o beijei e parti. Enquanto cruzava a estrada, os odiosos e malditos corvos pairavam no ar, uma nuvem negra contra o céu extremamente azul, e pensei, com um arrepio, nas palavras de Imaline, espero que nunca tenha que usar. E se os apertões não tivessem funcionado? Eu estava atrasada, percebi quando saí da floresta e peguei a estrada. Estava realmente atrasada. E havia prova de matemática naquela manhã. Devia ter pedido uma carona para o meu pai. Mesmo com aquela dolorosa meio caminhada, meio trote, eu não ia conseguir. Estava começando a pensar em desculpas quando ouvi o som de um motor atrás de mim e me virei para ver Seth parando o carro na beira da estrada. Está atrasada, e ele gritou da janela. Quer uma carona? Ah? Sim, por favor. Corri ao longo da pista e puxei a maçaneta da caminhonete. Obrigada. Tem sorte que eu fui deixar algumas compras para o meu avô. Seth colocou a caminhonete em marcha e se dirigiu de volta para a estrada. O que aconteceu com você? Dormiu demais. Contei para ele sobre o ataque de asfixia do meu pai. Isso me aterrorizou, e admiti. Não percebi o quanto até depois que passou. Não acho que meu pai ficou tão assustado, mas, bem, você sabe como é quando só se tem um dos pais. Você está o tempo todo preocupado, e se alguma coisa acontecer com ele? Seth assentiu, o rosto cheio de compreensão, e seguimos em silêncio por algum tempo.
Da janela da caminhonete, observei o mar. Era possível ver a arrebentação ao pé da falésia naquela parte da estrada, pois a trilha levava para muito perto da borda do penhasco. Algumas pessoas davam a volta pela rota interna, para evitar esse trecho, mas eu não me incomodava com a altura, e Seth presumivelmente dirigia por esse trecho cada vez que visitava seu avô. Era um som calmante, tranquilizador em um dia quente como aquele. Eu devia estar aliviada porque tudo tinha acabado bem e meu pai estava bem. Mas algo estava me preocupando no canto da mente, como um dente dolorido chatinho. E não conseguia identificar o que era. Só sabia que as palavras de Imaline continuavam me enervando, espero que nunca tenha que usar. Era isso que estava me incomodando, o quão perto eu estivera de quebrar minha promessa. Exceto que eu não tinha quebrado, tinha? Estava tudo bem. Mas fora bem perto. Perto demais, talvez. Perto demais para ser coincidência. Um imenso corvo negro, o maior que eu já vira, mergulhou de repente na frente do para-brisa como uma sombra da morte, e a resposta veio até mim como uma mão fria agarrando meu coração. Não era coincidência. É claro que não era. Estava projetado para tentar me fazer quebrar a promessa. E tinha falhado, mas isso só significava que haveria outra tentativa. Com quem eu me importava mais do que com qualquer coisa no mundo? Quem mais eu amava? Para salvar quem mais eu quebraria qualquer promessa? 7. Você tem que me deixar sair do carro, lutei com a maçaneta da porta no carro em movimento. Ana? Ele me encarou em franca descrença. Você está doida? Minha mente estava zumbindo com um único pensamento, tinha de me afastar dele. Se eu não estivesse perto dele, então não poderia usar mágica para salvá-lo e não haveria ataque. Era lógico, certo? A minha presença é que era perigosa para Seth, se eu não estivesse por perto, os Eldita não desperdiçariam tempo com ele. Tinha que me afastar de Seth a todo custo. Pare o carro e me deixe sair. Não pode voltar, vai se atrasar para a prova. Me deixe sair. Puxei o freio de mão e derrapamos pela estrada, Seth lutando selvagemente para manter o controle da direção. Quando conseguimos reduzir a velocidade, vi minha chance. Abri a porta e saltei, sentindo o cascalho rasgar minha pele enquanto eu acertava o chão em um turbilhão de areia e livros escolares. Fiquei deitada por um momento, aturdida pelo impacto com o asfalto, então vi, para meu horror, que Seth tinha parado a caminhonete na beira da estrada. Ele estava sentado, a cabeça atirada para trás e o peito arfando com a adrenalina gasta. Então olhou direto para mim, e seus olhos estavam furiosos. Sua lunática! Ele gritou. Onde você estava? Parou de falar. Olhou para os pedais. Então olhou para cima novamente e havia pânico em seu rosto. A caminhonete estava se movendo, descendo na direção do penhasco. Eu o vi apertar furiosamente o freio de pé e então puxar o freio de mão em uma tentativa desesperada de parar a implacável descida da caminhonete. Uma vez e ainda outra ele puxou a alavanca. Mas não serviu de nada. Nenhum freio tinha efeito algum. A caminhonete estava ganhando velocidade. Comecei a correr na direção dele. Ana, volte, e ele gritou, com medo nos olhos. Ah, Deus, se eu conseguir engatar a marcha. Corri pela grama, sentindo o terror crescer em minhas entranhas, ameaçando me sufocar. Se eu conseguisse alcançá-lo a tempo. Mas sabia que era inútil. Quando a caminhonete alcançou a beira do penhasco, usei cada grama de poder que eu possuía, e ela parou. Por um longo momento, a caminhonete pairou no ar, a quase 1 metro da beira da falésia. Era incrivelmente pesada, mas eu só tinha de puxá-la de volta, alguns centímetros para trás, na direção da borda do penhasco. O suor brotou da minha testa, e caí de joelhos na relva baixa, cada músculo, cada osso de meu corpo se esforçando para manter a caminhonete no ar e trazê-la para trás. O peso rasgava minhas entranhas. Mas estava funcionando, incrivelmente estava funcionando. A caminhonete ficou no nível da falésia,
então tremeu e sacudiu alguns centímetros em direção à segurança. O ar que eu expelia provocou um soluço por entre os dentes, e deixei escapar um gemido de esforço. O suor escorria pelo meu nariz. Eu estava tão cansada. Não era só a caminhonete, era algo mais, um peso imenso, implacável caindo sobre meus ombros, esmagando-me até o chão. Alguma coisa estava lutando comigo. Fechei os olhos e inclinei a cabeça, convocando o poder de cada célula do meu corpo. Eu podia fazer isso. Então abri os olhos. Um imenso corvo estava acocorado a poucos centímetros de mim na relva, observando-me com seus olhos negros brilhantes. Quando meus olhos se arregalaram com a surpresa, a ave saltou, acertando-me com seu bico curvo, procurando meus olhos. Cambaleei para trás e minha concentração diminuiu, só por um instante, mas foi o bastante. A caminhonete virou, pendurada verticalmente por uma roda por uma fração de segundos e então caiu. O que fiz, em seguida, foi puramente por instinto. Não tinha nenhum outro pensamento, exceto 7. Mergulhei. Caí, talvez, uns 30 metros. Mal tive tempo de notar o ar arranhando minha garganta e desgrenhando minhas roupas e meu cabelo antes de atingir a superfície do mar com um impacto que fez minha cabeça ressoar. A água salgada forçava seu caminho em cada poro da minha pele, com pressão excruciante, ferroando meu nariz e meus olhos, e o impulso da minha queda me empurrou para bem fundo no mar, abaixo das profundezas lúgubres despedaçadas pelas tempestades ao pé da falésia. Era tão frio que pensei que fosse morrer só pela baixa temperatura, mas então vi a caminhonete de 7, caída no fundo do mar, sacudida pelas ondas que chegavam até essa profundidade. Senti os últimos metros em câmera lenta, todo o ar muito expulso de meus pulmões, só minha bruxaria me mantendo viva agora. 7 estava na caminhonete, caído sobre o volante, a poucos metros de distância na escuridão. Agarrei uma pedra do leito do mar e joguei-a no para-brisa, mas era como jogar algo no melado, e minha força, nessas profundezas, era de dar dó. A pedra caiu a centímetros de distância, pairando suavemente até o fundo com um pouco de lodo revolvido. Cansada, meio que nadei, meio que me arrastei até a cabine e tentei de novo, batendo no vidro da janela do lado do motorista uma e outra vez. Lá dentro, podia ver 7, assustadoramente imóvel, sangue escorrendo de seu nariz e de sua boca. Finalmente houve uma rachadura. Depois disso, a pressão da água fez o serviço. Uma teia de fragmentos rapidamente se espalhou pelo painel e, após isso, com um rugido, a água entrou, acertando 7 de lado com força. Não demorou muito, primeiro as pernas dele ficaram molhadas, então seu peito e finalmente sua cabeça estavam submersos, o sangue flutuando como fumaça vermelha na água preguiçosa. Observei em uma agonia de impaciência e, assim que a cabine estava cheia, puxei o trinco da porta com mãos trêmulas e dormentes. A porta se abriu, e eu me arrastei até a cabine instável e balançante, agarrando a fivela do seu cinto de segurança. Pareceu demorar uma eternidade, mas, finalmente, o cinto se abriu, e eu o arranquei e puxei 7 de seu assento, a cabeça pendurada. Uma corrente prateada de ar precioso borbulhou da boca e do nariz dele, deixando claro o fato de que sua vida estava se esvaindo a cada segundo. Agora, o que eu precisava era levar nós dois até a superfície, mas, com pouco ar nos pulmões de 7 e nenhum nos meus, ambos éramos pesos mortos, com nenhuma flutuabilidade para me ajudar a chegar à superfície. Mal podia suportar meu próprio peso, menos ainda os muitos quilos de 7 ao meu lado. Cansaço e frio marcavam meus ossos. Eu teria soluçado, mas não tinha oxigênio para fazer um som, e as lágrimas só se misturavam com o sal do mar. Eu não podia fazer aquilo. Não podia fazer aquilo. Íamos os dois morrer ali, no frio do mar, só outro acidente de carro, outra estatística negra de jovens que eram jovens demais para dirigir, mas não jovens demais para morrer. Talvez não fosse tão mal. Seria um descanso, pelo menos. Eu não teria de continuar lutando para abrir caminho pela escuridão fria. Meus músculos rasgavam com dor feroz, e meu pobre ritmo cardíaco, sem oxigênio, se agitava como pássaros assustados. Meus olhos ardiam e meus pulmões se engasgavam com a água salgada.
Não seria mais fácil desistir? 7 e eu podíamos descansar aqui, juntos. Abracei Sete, enfiando minhas mãos em seus cachos escuros, correndo as pontas dos meus dedos sobre suas pálpebras fechadas, machucadas e escuras, e pelo contorno de sua garganta. Seu belo rosto estava azul, o sangue fluindo em gotas vermelhas de sua boca. Parecia que essa seria minha última lembrança. Um frio abraço, do garoto que amei, e que eu matara. A última lembrança dele seria minha traição e meu pulo da caminhonete, deixando-a cair. Ele nunca saberia a verdade, porque eu nunca poderia explicar. Ele sempre pensaria que eu tinha fugido quando ele mais precisou. Não. A agonia lancinante daquele pensamento rompeu através de mim, trazendo calor para minhas pernas dormentes e congeladas. Maldito Zé Aldita. Eu não nos deixaria morrer aqui. Sete me salvara 2 vezes. Era minha vez de salvá-lo. Comecei a bater as pernas, lutando para chegar à superfície, lutando pela vida de Sete. Dor, dor em meu peito, alguém batendo nele com um martelo, esmagando-me. Plástico na minha boca, luz em meus olhos. Mais dor latejante. Deixem-me em paz. Deixem-me em paz. O garoto está respirando sozinho. Acho que vai conseguir, mas me parece que a garota é um caso perdido, ouvi através de uma névoa. Bem, isso é para ser decidido no hospital. Vamos entubá-la, e podemos começar a levá-los para o alto da falésia. Quem eram aquelas pessoas? Sobre o que estavam falando? Tentei falar, mas havia algo duro em minha boca, e meus pulmões pareciam estar cheios de alguma substância grossa e pegajosa. O esforço era demais. Deixei a escuridão se fechar sobre minha cabeça. Sons, um rugido em meus ouvidos, e o grito de uma sirene, muito perto, incrivelmente alta. O bip insistente de equipamentos médicos, e de partir o coração, o som de choro, soluços pesados de alguém muito próximo. Calma, Sete. Calma, uma voz masculina, calma, oficial, reconfortante. Mas os soluços continuaram. Batidas, sacudidas, o guincho de rodas de maçãs e um estrondo como se um chute tivesse acertado uma porta basculante. Uma enxurrada de dados médicos gritados de um lado para o outro. Os primeiros socorros foram iniciados no local por um transeunte, intubada às 10h38, 10 rodadas de adrenalina e soro fisiológico por intravenosa, assistolia. Ouvi outra maca sacudindo pelo corredor, e um grito distante. Ana, não. Não. Não vou te deixar. Não. O som diminuiu. Agulhas, tubos, empurrões, gritos, tudo doía. Só queria que parassem. Queria que tudo parasse. E, então, ouvi. Sinto muito, pessoal, vou declarar a hora da morte dela. Todos concordam? Ok, para a ressuscitação, hora da morte às. Finalmente houve silêncio. Fiquei deitada, completamente em paz, sentindo o calor das luzes em minha pele fria. Alguém tinha puxado um lençol sobre o meu rosto, e o tecido áspero e engomado raspava em minhas bochechas e no meu nariz. Era maravilhoso simplesmente ficar deitada, sem ter mais de lutar, naquele canto tranquilo do hospital. Sentia-me tão cansada, mais cansada do que jamais me sentirá antes na vida. Podia dormir para sempre. Mas havia a lembrança daqueles soluços terríveis e pungentes, eu tinha de levantar. 7. Não podia deixá-lo em algum canto perdido do hospital. Eu tinha de encontrá-lo. Minha mão tremia de exaustão, mas ergui o braço e tirei o lençol do rosto. Então, virando a cabeça de lado, vomitei e expulsei todo o muco, espuma e água salgada dos pulmões. Havia uma quantidade surpreendente. Inundou o linóleo, uma onda de espuma grossa rosada. Puxar o ar de volta para meus pulmões doía muito mais do que me afogar.
Cada centímetro estava em carne viva e lavado com sal, e o ar cortava como faca. Sentei, engasgando, soluçando e arfando. O monitor ao meu lado ganhou vida e começou um lento bip-bip, no ritmo do meu pulso relutante. Houve um grito. A garota. Ela. Meu canto tranquilo já não estava tranquilo. As cortinas foram abertas, pés vieram correndo, gritos em pânico ecoavam pelos corredores, mãos me puxavam de volta para a maca. Cristo, quem declarou a morte dela? Por que ninguém conferiu? Conferimos. Dr. Mamomod, os paramédicos. Cobertores. Me arranjem um soro, rápido. Onde está a ficha dela? Qual é o nome dela? Rápido. Qual é o nome dela? Que inferno, onde está a ficha? Alguém encontre a maldita ficha. Aqui está. Ana Winterson. Ana, me escute. Você está bem. Vai ficar tudo bem. Mas eu já sabia disso. Pelo que pareceram horas, foram só exames, picadas, cânulas e conferências murmuradas e indignadas nos cantos sobre quem havia errado onde, quem falhara em checar o quê, quais protocolos tinham sido seguidos ou não. Mas, depois de um tempo, o pânico e a surpresa diminuíram, e com certa relutância, ou pelo menos era o que parecia, os médicos foram forçados a admitir que eu estava ali, viva, com surpreendentemente poucos efeitos colaterais após meu longo tempo de imersão. Quero ver Sete, e disse, quando finalmente me tiraram do monitor. Um homem com jaleco branco negou com a cabeça. Sinto muito, ele está sedado. Ah, meu pobre Sete. Tenho que vê-lo, eu falei. Posso ficar histérica, se você quiser, mas não seria mais simples me deixar vê-lo agora? Houve uma rápida conferência e, depois de um tempo, uma médica me disse. Pode vê-lo, é claro, Ana. Mas só por alguns minutos. Não fique alarmada quando encontrá-lo, ele está bem. São só os efeitos dos sedativos que lhe demos para que se acalmasse. Não me deixaram andar, então fui levada em uma cadeira de rodas por corredores sem fim, a médica empurrando e uma enfermeira seguindo com minha bolsa de soro em um suporte. Portas se abriram e se fecharam, mais portas, um teclado, então uma ala comprida cheia de cubículos. Aqui está ele, disse a médica, abrindo uma cortina. Saí da cadeira de rodas, ignorando os protestos da enfermeira, e me ajoelhei ao lado da cama. O rosto dele estava muito pálido, e ele estava deitado como uma criança que tinha chorado até dormir, com uma mão na bochecha. Vestígios de lágrimas ainda eram visíveis em seu rosto. A médica falou em um sussurro. Ele estava muito angustiado. Sua condição inicialmente parecia muito mais séria e, ela se calou. Supus que não havia um jeito fácil de dizer falamos para ele que você estava morta. Toquei sua bochecha, muito gentilmente, e ele se mexeu. Sete, eu falei suavemente. Sete, está tudo bem, estou aqui. Estou viva e bem. Está tudo bem. Ele não acordou, mas se mexeu sob as cobertas para me encarar, e sua expressão se suavizou, relaxou. Quando toquei sua mão livre, ainda roxa com as marcas da intravenosa, seus dedos se fecharam instintivamente nos meus, seu aperto, mesmo durante o sono, surpreendentemente forte. Por favor, posso ficar? Pedi, suplicante, para a médica. Ela pareceu compreensiva, mas negou com a cabeça. Sinto muito, Ana, mas essa é uma ala masculina. Além disso, o efeito do sedativo não vai passar por muitas horas. Mas vamos te buscar assim que ele acordar. Promete? Perguntei, ferozmente. Mesmo se for no meio da noite? Mesmo se eu estiver dormindo? Prometo, ela disse, e assentiu. Algumas horas mais tarde, fui acordada de um sono profundo pela mesma médica, sacudindo meu ombro gentilmente. Ana, ela dizia com insistência. Abri meus olhos dolorosamente e pestanejei,
e ela sussurrou: desculpe por te acordar, mas seu amigo despertou e está perguntando por você. Seu pai também está a caminho. Finalmente conseguimos o telefone dele. Lutei para me levantar e sair da cama, ignorando a tontura em minha cabeça, e tirei dolorosamente a cânula da parte de trás da mão. A bolsa de soro estava vazia, de qualquer jeito. A médica me persuadiu a usar a cadeira de rodas novamente, e seguimos, irritantemente devagar, com pausas em cada porta de segurança para que ela digitasse a senha de acesso, e uma espera enlouquecedora no elevador. Corredores, mais segurança, então finalmente a ala de Seth, o cubículo de Seth com as cortinas abertas, e Seth se sentando na cama, olhos selvagens e furiosos. Não me importo, ouvi com força pelo corredor. Vou vê-la. Assino o que vocês quiserem, só tirem essa maldita coisa do meu braço. Seth. Chamei. Puxei o freio da cadeira de rodas e me levantei, cambaleando pelo corredor o mais rápido que minhas pernas fracas conseguiam. Os protestos da médica vieram como se estivessem muito longe, suas palavras um amontoado sem sentido. Tudo o que eu podia ouvir era o grito de Seth de Dana, enquanto ele lutava para se livrar dos lençóis, mancando para fora da cama, até meus braços. Ah, Seth, ah, Seth! Um emaranhado de membros machucados e tubos de intravenosa, e nossas palavras correndo, soluçando, caindo umas sobre as outras. Eles me disseram. Eu pensei. Eu sabia que você nunca. Você salvou a minha vida. Nunca vou deixar você de novo. Algum tempo depois, quando estávamos sentados, enrolados juntos na cama de Seth. Belo vestido, Ana. Como assim? Olhei para a roupa do hospital e percebi que estava com a parte de trás nua. Calha a boca. Mais tarde ainda. Ana? Como fez aquilo? A minha caminhonete devia ter uns 15 metros de água. Todos os médicos presumiram que você devia estar na caminhonete quando ela caiu, mas eu sei o que realmente aconteceu. Eu não disse nada, mas... Suspirei. Não fazia muito sentido fingir mais, não naquele momento. Você sabe, Seth. Você sabe o que eu sou. O quê? Uma bruxa? Ele disse as palavras com um tom de voz surpreendentemente alto, e eu estremeci. Desculpe. Abaixou a voz. Mas você é de verdade? Você viu o que eu fiz. Eu meio que pensei, a macieira, quero dizer, comecei a pensar que eu devia ter sonhado aquilo, ou tido algum tipo de episódio de estresse pós-traumático. Bem, você não sonhou, eu falei brevemente. Era extraordinariamente difícil dizer a palavra, e de repente entendi a relutância de Maya e Malini em usá-la. Respirei profundamente. Sou uma bruxa. É por isso que não sou uma pessoa segura para estar com você. E foi por isso que fugiu, bem antes do acidente? Assenti. Meu coração doía. Seth, eu sinto muito. Sinto tanto, tanto. Pode me perdoar? Perdoar você? Ele negou com a cabeça e, por um minuto, gelei, e então era isso. Mas então ele prosseguiu, a voz lenta, cheia de incredulidade. Perdoar você? Não devia estar se perguntando como posso retribuir? Ana, você me salvou. Você deu sua vida por mim. Não seja tolo, disse rapidamente, tentando esconder as lágrimas que brotavam dentro de mim. Ele negou com a cabeça violentamente. Eu vi o que aconteceu na praia. Você estava morta. Seu coração tinha parado, seus pulmões estavam completamente saturados. Não se volta de uma coisa dessas. Mas eu voltei, comentei. Mas você voltou, e ele disse suavemente. Assenti, e uma lágrima escapou, correndo pelo meu rosto. Seth, não sei o que fazer. Há pessoas lá fora, pessoas que querem machucar todos com quem eu me importo. Estão tentando me convencer a fazer alguma coisa, e, a menos que eu faça,
todos os que eu amo estão em perigo. É melhor se você simplesmente me esquecer, não me ver. Não posso suportar que machuquem você por minha causa. Se eu desaparecer, você vai se esquecer de mim? Ele perguntou em voz baixa. Não. Minha resposta surpresa irrompeu de mim antes que eu tivesse tempo de pensar o que ela significava. De repente, percebi. Como eu tinha podido ser tão estúpida? Então, qual o X da questão? Seth questionou. Não importa onde eu esteja, ou se estamos juntos ou separados. Enquanto você se importar comigo, serei um alvo. Pode fazer seus sentimentos desaparecerem também? Me desculpe, eu sussurrei. Eu gostaria de poder. Se saísse comigo, eu teria uma bruxa como namorada, e ele disse, a voz provocativa. O que seria mais seguro do que isso? Levantei os olhos, e ele estava sorrindo para mim. Seth, por favor. Eu estou falando sério. São pessoas assustadoras, assustadoras mesmo. Não sei como proteger você. Vamos pensar em um jeito. Vai ficar tudo bem, enquanto estivermos juntos. Naquele curto momento, tudo mudou, se transformou, se rearranjou em um novo padrão. Era verdade. Seth não estava melhor sem mim. Mantê-lo afastado não adiantaria de nada para salvá-lo do Zealditan, ele estaria em perigo onde quer que estivesse, de fato, eu poderia protegê-lo muito melhor estando ao seu lado. A percepção me trouxe alegria e desespero. Eu tinha a desculpa perfeita para estar com ele, afinal, mas isso lhe custaria sua vida. Não sei o que eu teria dito a seguir, porque houve um farfalhar no canto do cubículo, e uma voz sem corpo disse. Toque, toque. Tenho mamãe e papai aqui. Separamo-nos, e nossos pais entraram pelas cortinas, seus rostos eram máscaras idênticas de ansiedade, mudando para um tipo de júbilo quando viram que estávamos ambos vivos e bem. Ah, Seth! Elaine agarrou Seth e o abraçou furiosamente. Nunca, nunca mais faça isso. Quando eu recebi aquela ligação. Ana, graças a Deus que está bem, graças a Deus que estão os dois bem, e meu pai me esmagou em seu peito. Que raios aconteceu? O hospital fez parecer que foi uma experiência de quase morte. Vocês tiveram um acidente de carro, é isso? Foi minha culpa, Seth disse, no exato momento em que eu falei não é culpa dele. Trocamos um olhar e, de repente, desejei que tivéssemos tido tempo de combinar nossas histórias. A única coisa com a qual havíamos concordado, e muito rapidamente, fora não contar para o meu pai, se possível, a gravidade real do que acontecerá comigo. Não acho que a frase declarada morta ao chegar fosse soar exatamente como música aos ouvidos dele, e eu esperava que o hospital não se apressasse em trazer isso à tona. Por favor, primeiro as damas, Seth disse, por fim, e fez um aceno com a mão. Bem, e comecei, nós, estávamos indo para a escola, e Seth precisou parar a caminhonete por um segundo, então estacionamos na beira da estrada, onde ela fica bem perto do penhasco, e os freios falharam. Seth manteve a cabeça e tentou de tudo, o freio de mão assim como o freio de pé, e então tentou engatar, mas a caminhonete já estava com muito impulso. Como os freios falharam? Você fez a revisão no mês passado. Elaine exclamou. Seth deu de ombros. Eu sei, mas é um carro velho, não é? De qualquer modo, não houve tempo de sair. A caminhonete caiu do penhasco, no mar. Tanto Elaine quanto meu pai se encolheram visivelmente, e eu me apressei em continuar. Mas estamos bem, nós dois. Só engolimos um tanto de água e ficamos bastante gelados. A Ana foi incrível, Seth disse, orgulhoso. Eu bati a cabeça no volante, então fiquei bastante inútil, mas ela conseguiu me tirar e arrastou nós dois até as rochas. E então alguém nos achou e chamou uma ambulância, terminei alegremente, tentando fazer soar como se fosse um passeio no campo. Meu pai empalideceu, e eu me perguntei se teria permissão para chegar perto do mar ou entrar em um veículo motorizado novamente. Graças a Deus ele não tinha ouvido a versão sem cortes.
Bem, e Elaine disse, quase tão abalada quanto ele, tudo o que posso dizer é que é um milagre que ambos estejam vivos. Sim, Seth concordou solenemente. Bastante mágico, de fato, resisti à vontade de chutá-lo com força. E, é claro, a polícia quer falar com vocês dois, ela acrescentou. Aquilo apagou o sorriso do rosto de Seth. Por mim, eu não teria me importado com um interrogatório policial. Nossa história provavelmente soaria bem convincente e bem, em certo nível era verdade. Qualquer evidência do contrário estaria a 15 metros abaixo da tempestuosa água salgada, sendo rapidamente reduzido a um punhado de sucata de metal. Não, eu estava preocupada com um interrogatório bem diferente, aquele que teria do Sr. Brereton quando voltasse à escola. Capítulo 14. A polícia acabou se mostrando educadamente cética de que os dois freios da caminhonete tivessem falhado ao mesmo tempo, e definitivamente não ajudou em nada que Seth já fosse conhecido deles. Em nenhum momento trouxeram a público e disseram isso, mas eu sabia o que estavam pensando, que Seth estivera dirigindo muito rápido e fizera a curva de modo imprudente, ou que estivéramos discutindo e ele deliberadamente jogou o carro, em algum pacto bizarro de duplo suicídio-homicídio. A descrença deles me deixou furiosa, mas tudo o que eu podia fazer era ficar repetindo teimosamente a história que tínhamos contado para os nossos pais, e esperar que Seth, interrogado em uma sala separada, estivesse fazendo o mesmo. No fim das contas, a evidência estava do nosso lado. As marcas de pneu no alto da falésia mostraram que a caminhonete estava indo a menos de 10 km por hora, não a 100, quando caiu. Por fim, claramente insatisfeitos, mas incapazes de abalar minha história, eles me deixaram ir e esperei do lado de fora por Seth, que apareceu pálido e contrariado. Fez uma careta quando me viu. Isso foi perverso. Você está bem? Bem. Foram horríveis com você? Ficavam tentando me fazer dizer que você estava dirigindo rápido demais. Foi bem desagradável. Encontraram marcas de derrapagem na estrada. Marcas de derrapagem? Mas você estava parado. Onde você agarrou o freio de mão. Ah, droga, mais culpa. O que disseram? Que podiam dizer que tinha havido uma derrapagem mais cedo na estrada, como se tivéssemos escorregado, e o que significava aquilo. Algumas das perguntas deles repentinamente fizeram sentido. É por isso que ficavam insistindo se você estava dirigindo de maneira imprudente, e se tinha ocorrido alguma derrapagem antes do incidente. O que você disse? Disse que fui eu? Não. É claro que não. Disse que os freios falharam de repente, sozinhos. Pensei em acrescentar à história que os freios estavam falhando. E disse que foi por isso que decidimos parar a caminhonete, porque eu estava preocupado com os freios. Ah, que esperto! Gostaria de ter pensado nisso para contar para os nossos pais. Fiquei preocupado, no entanto, em dizer isso, no caso de contradizer alguma coisa que você contou para eles. Contradisse? Tentei pensar no que tinha falado. Não. Acho que não. Só disse que você parou a caminhonete, e me perguntaram por quê, então eu disse que não lembrava. Achei que um pouco de confusão poderia ser compreensível, considerando o que aconteceu. Graças a Deus, bem pensado, ele apertou minha mão. Bem, parece que estamos livres. Argue, eu sinto muito, Seth. Nunca pensei que culpariam você. Ele deu de ombros e beijou minha mão, na marca onde as veias ainda estavam machucadas pela intravenosa. Bem, não se pode culpá-los. Não seria a primeira vez que um adolescente com um carrão se empolga. E meu passado não ajuda. Acho que ficaram bem aborrecidos por não conseguirem me condenar pela briga, então esta provavelmente pareceu ser uma segunda chance de trancar uma ameaça à sociedade. Estremeci. Eu nunca deixaria isso acontecer. Posso cuidar de mim mesmo, ele disse suavemente. Mas eu sabia que não era verdade. Só falta o Sr. Brereton agora, disse, meio em voz baixa. O quê?
Sete pareceu divertido. Você está preocupada com o nosso projeto de história? Se fosse isso. Olhe, tem uma coisa que você precisa saber sobre o Sr. Brereton, comecei a dizer. Ah! Meu Deus! A garota veio até nós enquanto nos dirigíamos para a aula de história. Ouvi as notícias. Isso é tão incrível. Como algo saído de seriado de TV, conseguiram ver um túnel, luz branca e tudo isso? Todo mundo acha que vocês são tão legais, é irreal. Eu estava completamente farta de alunos boquiabertos que queriam parabenizar Seth e eu por nossa experiência de quase morte nos dizer o quanto éramos incríveis. Essa garota eu nem conhecia. Deviam ganhar algum tipo de medalha, ou algo assim, e ela prosseguiu. É simplesmente tão legal. A paciência de Seth acabou. Sim, realmente muito legal. Ana quase morreu na minha caminhonete. Estivemos hospitalizados. Então, por favor, cale essa maldita boca e nos deixe em paz. Desculpe, desculpe. A garota recuou, os olhos arregalados, e eu a ouvi começar a contar para suas amigas como todo aquele negócio parecia ter levado 7 horas para a beira de alguma coisa. Eu não posso suportar isso, Seth se largou na carteira, a cabeça entre as mãos. Sabia que ele não estava falando só da garota. Era a coisa toda. O suspense. O sentimento de estar em um aquário sendo observado. A espera. Eu também estava uma pilha de nervos. Quando o Sr. Brereton entrou e começou a aula, Seth percebeu minha mão trêmula e pegou-a gentilmente com a dele. Foi só seu aperto calmo que me impediu de colocar o rabo entre as pernas e fugir. Não posso fazer isso, Seth, e disse, baixinho. Não acho que eu possa aguentar isso. Pode, sim, que ele apertou minha mão por debaixo da carteira. Olhei para o relógio. Mais meia hora. 1/4 de hora. 10 minutos. 5, e então o sinal tocou com uma cacofonia que combinava com meus nervos, que tremiam, reprimidos. Obrigado a todos, o Sr. Brereton disse para a classe, por sobre o barulho de cadeiras sendo arrastadas e o bochicho geral. Até segunda, então. Não se esqueçam da lição de casa. Então, como se fosse um pensamento tardio. Ah, Ana! Sim, temos algo para discutir, não é? Pode ir, Seth. Vou esperar lá fora. Por favor, não espere, o Sr. Brereton falou com desdém. A Ana pode levar algum tempo, e eu odiaria fazer com que você se atrasasse para a próxima aula. Vou esperar, o tom de voz de Seth era implacável. O Sr. Brereton hesitou por um momento, então deu de ombros, como se dissesse, o que isso importa, de qualquer modo. Esperou até que Seth saísse e se virou para mim. Então, Ana, minha querida, não aconteceu nada de grave em seu acidente? De repente, eu odiava. Odiava essa conversinha idiota, sua falsa preocupação comigo, seu horrível paletó de tweed e tudo mais nele. Sentia raiva ardendo pelos Eldita, não só pelo que estavam fazendo comigo mas pela insensibilidade deles com meu pai, com Seth, usando as pessoas que eu amava como peças humanas em seu joguinho patético. Vamos direto ao ponto. Ele titubeou, como se estivesse surpreso, e disse suavemente. Se desejar. Que ponto gostaria de tratar, minha querida? O que vai acontecer? Ele suspirou. Bem, não vou fingir que meus amigos não estão surpresos e desapontados em descobrir que você quebrou sua promessa tão rapidamente. Surpresos. Repliquei. Surpresos? Sabe muito bem que eles me fizeram quebrar a promessa. Não sei do que está falando. Ah, por favor. Meu pai esteve perto de sofrer uma asfixia fatal e, então, menos de uma hora depois, a caminhonete de Seth despenca do penhasco? Está me dizendo que foi coincidência? Não estou dizendo nada, minha querida. Mas estou moralmente certo de que meus amigos não têm nada a ver com esses incidentes angustiantes. Talvez haja outros que desejem lhe causar mal.
Bobagem. Quem? Bem, você tem, e ele pigarreou, contatos, vamos dizer, que são menos do que desejáveis. Amigos que têm suas próprias razões para não gostar dos meus colegas e que podem ter suas razões para voltar você contra nós. Isso era tão incrivelmente audacioso que quase arfei alto. Ele estava realmente fingindo que os Peller estavam por trás de tudo aquilo? Lutei para recuperar o controle sobre meu temperamento e então falei, friamente. Não vou me dignar a dar uma resposta a essa sugestão. Tudo o que quero saber é o que os Ealditan pretendem fazer agora. Fazer? Bem, o fato de ter levado menos de 24 horas para quebrar sua promessa certamente fortaleceu a opinião deles de que você precisa de uma mão orientadora. Sabe muito bem que eu não tive escolha, falei, amargamente. Se dependesse de mim, eu nunca mais praticaria mágica novamente. Sempre temos uma escolha, ele disse friamente, e havia algo reptiliano em seus olhos caídos. Nenhuma única vida é mais importante do que a segurança de toda a nossa comunidade. Suas ações comprometeram nossa segurança, senhorita Winterson. Seu pequeno truque com o carro foi visto por um transeunte. Tivemos muita sorte de, por acaso, ele ser um membro da nossa comunidade. Pode não ter tanta sorte da próxima vez. E pode haver derramamento de sangue. Sangue de quem? Engasguei. Ele deu de ombros. Algumas vezes é necessário, a fim de manter nossa segurança. Membros dos apartados são algumas vezes um infeliz dano colateral, se não há outro jeito. E ele se inclinou para a frente e falou enfaticamente, mas nunca derramamos uma gota de sangue, nosso ou dos demais, por vontade própria ou sem razão. E é por isso que é tão importante que você não tenha permissão de continuar a colocar vidas em risco. Eu coloquei vidas em risco? Eu coloquei vidas em risco? Estava tão zangada que mal conseguia falar. Senti o poder e a ira crescerem dentro de mim, ameaçando derramar, aniquilar esse homenzinho seco de frios olhos reptilianos e voz suave. Eu me recompus e falei em voz baixa, sinto muito, Sr. Brereton. Farei o melhor possível para jamais colocar outra pessoa em risco, seja apartada, seja bruxa, ele estremeceu com a palavra, mas prossegui, mas não pretendo ser chantageada. Chantagem. Ele deu uma pequena risada gentil. Essa é uma palavra muito forte, Ana, minha querida, não há sugestão de chantagem. Mas você é jovem, dotada. Por favor, não se juntaria a nós? Você poderia ser grande, Ana, com nossa ajuda. Podemos lhe mostrar maravilhas, revelar segredos inimagináveis, dar a você poderes além da imaginação. Só queremos ajudar, guiá-la, tirar o fardo da mágica de seus ombros e transformar isso no maior presente que já recebeu. Ana, por favor, não nos deixaria ajudar? Não se juntaria a nós? Vai se encontrar entre amigos. A voz dele era melada, persuasiva, e, por um momento, me senti vacilar. Seria tão mal? Realmente valia a pena colocar Sete e meu pai em perigo, quando tudo que os Ealditan pareciam querer era me ajudar. Então percebi que havia mágica no tom de voz dele, algum tipo de música sutil sob suas palavras, criada para me cegar e me moldar à vontade dele. Estremeci e lutei sob a névoa, e disse, com a voz espessa. N nunca. Então meus poderes me conduziram, e saí do estupor, e disse, de maneira mais firme. Nunca. Não sei o que você e seus amigos querem de mim, mas escolheram o jeito errado de me convencer. Eu poderia até ter pensado no assunto, até que começaram a mexer com pessoas inocentes, mas, vendo como trataram o meu pai e Sete, eu preferiria morrer a me juntar a vocês. Ele olhou para mim por um longo momento, como se estivesse considerando, então suspirou. É essa a resposta que você deseja que eu transmita para os meus amigos? Sim. Pelo amor de todos os deuses, Ana, peço que reconsidere. Essa é a minha resposta. Então, sinto muito por você, minha querida, que ele ficou parado, os olhinhos caídos ilegíveis, antigos e sombrios. E por seus amigos.